Hoje vamos conversar um pouco sobre a anatomia radiológica do tórax, seguindo o plano de ensino. Então, falar um pouco sobre o arcabouço ósseo que forma a caixa torácica. Nós temos o externo, que é composto de 3 partes: o manúbrio, que se articula com a clavícula, o corpo do externo e o processo xifoide. A cartilagem costal da primeira costela está unida diretamente ao manúbrio, formando uma chamada sincondrose, enquanto as outras 6 formam articulações sinoviais com o externo. A 8ª, 9ª e 10ª costelas articulam-se com a cartilagem costal da costela superior. As costelas normalmente estão orientadas para baixo e para frente. A cabeça das costelas articula-se posteriormente com as hemifácios corpos vertebrais. Entre as costelas existem os espaços intercostais, que são preenchidos pelos músculos intercostais. As costelas são em número de 12, são muito bem visualizadas na radiografia do tórax. Quando fazemos uma radiografia do tórax, para saber se a radiografia está de qualidade, devemos observar pelo menos 10 costelas no parênquima pulmonar, sobrepondo este pulmão, na projeção do parênquima pulmonar. Devemos também visualizar a equidistância em relação às extremidades da clavícula, em relação ao processo espinhoso. A extremidade medial da clavícula deve ser equidistante do lado direito e do lado esquerdo em relação ao processo espinhoso das vértebras torácicas. E também o processo de inspiração durante a realização do exame. Aqui é uma projeção, uma radiografia em póstero anterior e perfil dessas estruturas ósseas: o externo, as vértebras torácicas e as costelas. Vamos falar um pouco sobre o diafragma. O diafragma é uma estrutura músculo-tendínea que mede apenas alguns milímetros de espessura, que separa as cavidades torácicas e abdominal e é o principal músculo da respiração. As fibras musculares anteriores inserem-se no apêndice xifoide, as anterolaterais ao longo da 7ª e 12ª costela, e as posteriores nas margens laterais da 1ª, 2ª e 3ª vértebras lombares do lado direito e da 1ª e 2ª vértebras lombares do lado esquerdo. Aqui a projeção das hemicúpulas diafragmáticas à direita e hemicúpula diafragmática à esquerda. Este espaço virtual que dá pelo encontro do músculo diafragma com a parede torácica à direita chama-se seio costofrênico. Da mesma forma, à esquerda, sendo o seio costofrênico esquerdo. O encontro entre a silhueta cardíaca e o diafragma é o seio cardiofrênico esquerdo e seio cardiofrênico direito. Geralmente, o diafragma direito é mais alto que o diafragma esquerdo, devido ao posicionamento do fígado abaixo do diafragma e à esquerda da compressão do coração sobre o diafragma. Aqui a projeção na incidência em perfil, o diafragma direito mais alto que o diafragma esquerdo.
A mesma forma, a demonstração do músculo diafragma. Aqui, uma reconstrução em 3D do arcabouço ósseo torácico, caracterizado pelas costelas, em número de 12, as clavículas, o externo, separado de manúbrio, corpo e apêndice tifoide, as escápulas, posteriormente, e as vértebras torácicas formando a coluna dorsal. Esta ilustração demonstra que a coluna vertebral é formada por 12 vértebras. Os componentes das vértebras são o corpo vertebral, os pedículos lateralmente em número de 2, as lâminas posteriormente, o processo espinhoso, os processos transversos, todos esses unidos pelos ligamentos e musculatura correspondente. Aqui, uma tomografia da coluna dorsal. Quando eu faço um corte paramediano, topografia foraminal, é esta imagem que eu visualizo: os forames vertebrais, os corpos vertebrais, os espaços intervertebrais, os pedículos e lâminas, formando os processos articulares. Quando eu faço um corte mais sagital, na linha média, a imagem que eu tenho no plano sagital é esta. Eu visualizo muito bem os corpos vertebrais dorsais, o canal ósseo vertebral e os processos espinhosos posteriormente. Aqui anteriormente visualizamos mais uma vez o externo. Aqui um vídeo só para demonstrar para vocês como analisamos a tomografia em todos os planos para analisar essas estruturas que são componentes das vértebras torácicas. Mais lateralmente, vemos as costelas, mais medialmente, os corpos vertebrais, lâminas, articulações costovertebrais e assim por diante. Nos planos axiais, podemos analisar os pedículos, as articulações costovertebrais, articulações, processos transversos, pedículos, lâminas, processos espinhosos, canal ósseo vertebral. Aqui na frente o externo, clavículas de um lado e do outro e as costelas. Isso na janela óssea, articulações, o externo novamente, os corpos vertebrais, pedículos, lâminas, processos transversos e as costelas bilateralmente. E assim fazemos análise em conjunto nos três planos axial, sagital e também podemos fazer análise no plano coronal. Isso para avaliação do arcabouço ósseo costal. Novamente, as costelas, pedículos, canal ósseo vertebral, agora, mais uma vez, avaliação no plano coronal, mostrando os corpos vertebrais, desde a primeira articulação, a primeira costela, e assim por diante. Processos espinhosos, os arcos costais, bilateralmente. Um casinho interessante, onde demonstra que os exames complementares eles se ajudam e muitas vezes algumas alterações não podem ser vistas em alguns exames mais simples, como esse paciente com lesão medular por arma branca, onde a radiografia da coluna vertebral dorsal era normal, a tomografia também. Esse paciente foi acometido de uma lesão medular por arma branca, foi esfaqueado posteriormente, a arma branca entrou entre um processo espinhoso e outro, lesionou a dura mater
e lesionou a medula espinhal desse paciente. Essa é a imagem de uma ressonância magnética da coluna cérvico-torácica, onde você vê a lesão medular por essa arma branca. Vamos falar um pouco agora do músculo da parede torácica. Os músculos da parede torácica são facilmente identificados na tomografia. A musculatura anterior da parede torácica é composta principalmente pelo músculo esternocleidomastoideu, peitoral maior e peitoral menor. O músculo serrátil anterior está situado imediatamente e superficial às costelas, na face lateral do tórax. No nível mais abaixo, e sendo componente dos músculos superficiais, está o latíssimo do dorso, bem visualizado pelas setas azuis. Entre eles e a costela, o serrátil anterior. Outros músculos importantes inspiratórios são o elevador da escápula e os romboides. Os músculos entre os arcocostais são os músculos intercostais. Outros músculos bem visualizados nesse exame de ressonância magnética do pescoço, que são músculos acessórios da inspiração, são o esternocleidomastoide, bem visualizado pelas setas em vermelho, tanto no plano coronal quanto no plano sagital, e os músculos escalenos, que são separados de escaleno anterior, setas em azuis, escaleno médio, seta amarela, e escaleno anterior, seta verde, bem visualizados nas imagens neste slide. Aqui um pequeno vídeo, só para mostrar para vocês a dinâmica da avaliação dessa musculatura, mostrando bem a divisão entre os músculos escaleno. Aqui já traz o músculo trapézio e aqui à frente a ressonância do pescoço, o músculo esternocleidomastoide. No plano coronal, a mesma visualização dessa musculatura, o músculo trapézio de um lado do outro, o músculo esternocleidomastoide aqui, bem visualizado, escápulas e os vasos cervicais, coluna cervical. Aqui a intenção é mostrar o músculo trapézio, romboides e os escalenos. Outro importante músculo, já bem descrito, é o diafragma. Nessa tomografia computadorizada no plano axial, mostrando bem os pilares diafragmáticos direito e pilar diafragmático esquerdo. Note fígado, baço e o estômago e a aorta abdominal. Aqui um exame no plano coronal do abdômen superior, somente para chamar a atenção da musculatura do diafragma direito e o diafragma, a hemicúpula diafragmática esquerda, bem visualizado nesse exame de tomografia computadorizada. Note o baço, fígado, veia cava inferior, aorta abdominal, rim direito, rim esquerdo. Para finalizar, vamos mostrar músculos muito importantes na expiração. Reto abdômen na transição tóraco-abdominal. De fora para dentro, músculo oblíquo externo, oblíquo interno e transverso do abdômen. Bem visualizado nesse exame de tomografia computadorizado no plano axial. Aqui um pequeno vídeo só para mostrar e revisar esses músculos. Parte mais central, esternocleidomastoide. Musculatura do peitoral maior, do peitoral menor. E a musculatura
tórax abdominal. Serrátil anterior e aqui muito bem visto o latíssimo dorsal. Vou voltar um pouco a imagem. Aqui já a musculatura das pessoas. Mais uma vez. Esternocleidomastoide. De um lado e do outro. Peitoral maior, peitoral menor, finalzinho do esternocleidomastoide. Serrátil anterior, latíssimo do dorso. Serrátil anterior, latíssimo do dorso. Músculos intercostais. Aqui o músculo diafragma, pilar diafragmático direito, pilar diafragmático esquerdo. E os músculos reto anterior, transverso do abdômen, mais internamente, oblíquo interno e oblíquo externo. Finalizando, nós falamos nessa videoaula sobre as vértebras torácicas, são em número de 12, elas têm como seus componentes corpo da vértebra, processo transverso, processo espinhoso, lâminas, as superfícies articulares são os platores vertebrais, pedículos e facetas articulares. Nós falamos um pouco também sobre o externo, suas divisões entre corpo manúbrio e apêndice tifoide. Falamos sobre as costelas, sendo sedes verdadeiras por articular diretamente com o externo, pelas articulações condrocostais, sendo a primeira costela uma articulação sincondrose e as demais articulações sinoviais. A oitava, nona e décima costela articula-se com a costela superior. Conversamos também sobre os músculos da parede torácica, mostrando os principais, que são peitoral maior, peitoral menor, serrátil anterior, latíssimo do dorso. Mostramos os músculos da inspiração, esternocleidomastoide, os escalenos, os intercostais e o diafragma. E os músculos da expiração, que são os intercostais, oblíquo externo do abdômen, oblíquo interno do abdômen, transverso do abdômen e reto do abdômen. Gostaria de agradecer, muito obrigado e até a próxima videoaula.